Bem, então, como a gente já falou agora há pouco, diante de todas essas viagens, né, que na primeira parte da aula foi meio viagem mesmo, a gente vai começar a pensar em como ensinar números reais na escola básica, diante de todas essas dificuldades, tá? A gente vai começar a pensar, porque vocês vão continuar a pensar assim que acabar a aula durante a prova. Então, eu quero repetir, para começar, eu quero repetir essa pergunta aí, né, que a gente já fez várias vezes, o que é mais intuitivo, sim ou não, tá? Por que eu estou repetindo isso de novo? Porque eu quero dizer, quero enfatizar novamente que o fato, que não é para a gente naturalizar o fato disso ser contra-intuitivo, tá? Então, o objetivo que eu acho que a gente tem que ter quando vai discutir um conceito, assim, como é o caso de número real na educação básica, é que a gente não precisa ter a expectativa de que o aluno vai entender completamente o que é um número real. Tá? O que eu quero dizer aqui, nessa segunda parte da aula, é que para conceitos como esse, é mais importante a gente provocar as perguntas do que entregar as respostas fechadas. Tá? Mesmo porque eu acho que, de forma geral, não é razoável ter a expectativa de que, mesmo no ensino médio, um aluno vai conseguir entender completamente o que é um número real, dado tudo isso que a gente falou na primeira parte da aula. Tá? Então, o objetivo não é entregar as respostas, o objetivo é provocar as perguntas, certo? Sem essa expectativa de entendimento. Então, o importante, né, eu acho que isso vale inclusive para tudo na matemática da educação básica, é o aluno ter a sua curiosidade, digamos assim, despertada, tá? Mais do que saber atalhos para as respostas, tá? Então, por isso que eu falei que é desnaturalizar o fato disso aí, quer dizer, que é assumir que isso é contraintuitivo mesmo, certo? E isso que a gente tem chamado de problematização, tá? Então, eu trouxe aqui, para falar sobre isso, um pedaço de alguns trabalhos que a gente tem feito aqui no meu grupo de pesquisa, discutindo essa ideia de matemática problematizada e matemática não problematizada, tá? Então, isso tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco, tá? Que é mais importante provocar as perguntas do que apresentar as respostas. Então, nesse caso de número real, é mais importante provocar reflexões que apontem por que é necessário ir além dos números racionais do que dizer o que é um número real. E como o Felipe falou agora há pouco, mesmo isso é difícil. Tá? Então, o que a gente chama de uma matemática problematizada e matemática não problematizada? Só para entender melhor o que eu quero dizer com isso. Então, a gente tem usado esse termo de matemática não problematizada, que seria a mesma coisa que dizer uma matemática naturalizada, que é um entendimento da matemática, até do ponto de vista histórico, certo? Do próprio desenvolvimento da matemática como ciência, no qual o que é mais importante são as respostas, que são os teoremas, certo? Então, nessa concepção de matemática problematizada, ensinar matemática seria apresentar as respostas. E isso, assim, filosoficamente falando, que eu não vou entrar aqui, tem a ver com uma tradição platônica, né, daquela coisa do mundo das ideias. Então, é que as respostas elas são imutáveis. Então, o papel do ensino de matemática é dar as respostas para as coisas. Tá? E quando eu digo ali que a matemática corresponde à ordem da estrutura, né, é que como a gente ensinasse a matemática
com a mesma ordem na qual ela está organizada hoje. Tá? Então, basicamente, isso quer dizer com começar a abordagem de determinado tópico pela definição, certo? Quando a gente começa, isso que é a ordem da estrutura, porque na estrutura matemática, as definições vêm primeiro, depois os teoremas, as demonstrações, etc. Na ordem da invenção, que a gente chama aqui a ordem histórica, isso não acontece assim, certo? As definições em geral são a última coisa que vem. E a gente já viu aqui ao longo da disciplina alguns exemplos disso, né? Quando a gente falou de axiomas de Peano, por exemplo, que é aquilo que define formalmente os números naturais, isso vem muito depois da própria ideia de número natural, certo? Então, de forma geral, para que uma definição faça sentido, a gente precisa provocar aquela definição. A gente precisa dizer por que aquela definição, a que aquela definição atende, né? Então, uma matemática... Isso, legal. Felipe está falando ali de alguns autores que falam disso, né? Assim, tem vários autores que falam disso aí. Então, uma matemática não problematizada é aquela que simplesmente é uma aula de matemática que sai relatando coisas, né? Aquela aula de matemática que é assim, começa definindo, tipo assim, um número primo é um número tal, tal, tal. Agora vamos aprender a fazer coisas com números primos. E ela não discute, estou dando um exemplo aleatório, tá? E ela não discute por que número primo é importante, né? A que aquilo responde, beleza? Certo? E essa abordagem não problematizada, ela é muito dominante, eu acho, tanto na educação básica como na educação superior. Eu acho que vocês devem ter vivenciado disciplinas assim na educação superior, que o professor entra na aula, escreve uma definição e sai falando coisas. E fica aquela sensação de por que aquela definição é aquela, da onde vem aquela definição. Beleza? Isso, exatamente. Felipe tá colocando. Fala aí, Felipe. Inclusive eu acho que, tipo, eu acho que tudo tem muito a ver com a forma de que você vai ensinar as coisas, né? Eu acho que, por exemplo, se você pensar na educação básica, né, tipo, nessa questão da matemática não problematizada, na matemática problematizada, eu acho que o objetivo principal, assim, é tentar convencer os alunos das coisas. Uhum. E eu acho que, assim, os alunos, eles já estão muito viciados em não querer saber sobre o porquê das coisas, né? Eu Uhum. acho que, assim, eu acho que a gente tem que ter um jogo de cintura muito forte para tentar fazer isso. Porque, inclusive, isso tem muito a ver com esse procedimentalismo mecânico que o Sim. Brusso fala. Uhum. É Isso. você, tipo, seguir aquela sequência de enunciar definições, dar exemplos e dar exercícios. E, às vezes, a gente até tem o poder de tentar convencer os alunos das coisas. Só que a gente Uhum. vai numa ideia que é muito comum aqui no ensino superior, que é, por exemplo, a gente definir, né, ou, por exemplo, um teorema, antes da gente, aí a gente vai dar um exemplo, ou às vezes nem dá um exemplo, demonstra Uhum. e parte para exercícios, por exemplo. Só que no ensino superior, a gente acaba se preocupando com as demonstrações, por quê? Porque talvez, a gente tem que saber aquela demonstração porque vai cair na prova. É, Só que na educação básica, a gente não precisa saber as demonstrações porque vão cair na prova. Então, o aluno ele só para e fala, eu não preciso saber isso, eu só preciso do resultado. isso. Mas na Eu acho que é educação básica, rapidinho, o análogo a saber as demonstrações seria saber os procedimentos para fazer as coisas, Sim, exato. É bem que é isso. o que vai cair E na assim, prova, digamos. é bem isso, e eu acho que a gente, de certa forma, tem que ter um jogo de cintura muito forte para, por exemplo, tipo, o professor, isso é comum, acredito que em quase todas as turmas, é quase que unanimidade. Se o professor enunciar um teorema e falar, vou demonstrar esse teorema, metade da turma vai abaixar a cabeça, vai viajar, não vai prestar atenção, vai fingir que entendeu, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que meio que reformular essa prática de ensino, né? Que a gente não tem que partir, definir e demonstrar ou convencer. Eu acho que uma forma, por exemplo, que eu tenho usado muito quando eu dou aula, é, por exemplo, tipo, chegar e tentar construir as coisas, né? Ao invés de, tipo, chegar e falar, é isso e vou tentar convencer isso. Eu acho que quando você constrói e chega no resultado, eu acho que as pessoas já, tipo, têm uma reação muito diferente. Tipo, uau, é isso.
Então, assim, eu acho que o professor, na posição que ele está, ele tem que ter um jogo de cintura muito forte para tentar fazer com que a matemática ela seja não problematizada, porque, assim, não é simplesmente você tentar Não, que ela convencer. seja problematizada. É isso, problematizada. Eu acho que não basta só a gente falar, tipo, então, para a matemática ser problematizada, eu tenho que convencer os alunos, mas às vezes os alunos não querem ser convencidos, Uhum, né? Então, eu sim. acho que a gente tem que ter um jogo de cintura muito forte para tentar, tipo, desfazer esse procedimento. Então, várias observações sobre o que ele falou. Primeiro, acho, não sei se ficou, todo mundo está entendendo o que a gente quer dizer, que assim, essa ideia de matemática não problematizada é aquela que acontece tanto na educação básica quanto na educação superior, de maneiras diferentes, mas é assim, que começa com a definição de alguma coisa, depois tem teoremas e exercícios, digamos assim, exemplos, beleza? Só que na educação básica não tem uma ênfase tão grande na demonstração do teorema, mas tem uma ênfase nos procedimentos para fazer os exercícios, certo? Mas que elas têm em comum é que começa com a definição dizendo que é uma coisa e depois tem coisas que aplicam aquela definição, certo? O que a gente vai chamar de matemática aplicada inverte essa lógica, certo? Primeiro tem a provocação para depois ter a definição. Beleza? Deu para entender todo mundo o que a gente está querendo dizer? E aí, com relação ao que o Felipe falou, é o seguinte, esse jogo de cintura, né, que falou o aluno não quer ser convencido, etc., eu acho que também é muito importante entender que isso é muito mais difícil no ensino médio do que no Fundamental 1 e no Fundamental 2, certo? Porque isso, e às vezes, por que é importante falar isso? Porque às vezes tem uns discursos que dizem assim, isso é natural do ser humano, querer o caminho mais fácil. Não é, tá? Porque a gente tem experiências onde os alunos, desde o Fundamental 1 e do sexto ano, etc., eles foram apresentados a abordagens nas quais a gente construía tudo, e quando chega uma abordagem na qual o professor quer dizer logo a resposta, é o contrário, eles rejeitam, né? Eles são formados dentro de uma cultura de querer saber porquê de tudo, beleza? Então, isso não é uma coisa assim inerente da aprendizagem humana, isso é uma coisa culturalmente construída. Então, por isso que no ensino médio, esse jogo de cintura que o Felipe falou é muito mais difícil, tem que rebolar muito mais do que no sexto ano. Beleza, pessoal? Não sei se o Antônio ou o Karen querem acrescentar alguma coisa. E, enfim, isso era uma observação. A outra observação que tem a ver com isso, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: esses argumentos que a gente usa às vezes na matemática, na educação básica, utilitaristas, que são o seguinte: você tem que aprender isso aqui para passar no vestibular, né, no Enem, enfim. Esses argumentos são enganosos, tá? É claro que você tem que, vamos dizer assim, instrumentar a pessoa no ensino médio para passar no Enem. Mas o ensino não pode se reduzir a esse objetivo. Mesmo porque, por exemplo, um exemplo bem, acho fácil de pensar. Quem garante que o Enem daqui a 10 anos vai ser igual ao Enem de hoje? Né? Então, se você tem um ensino cujo objetivo é, isso cai no Enem, então eu vou ensinar isso aqui, você não está formando aquela pessoa para a vida dela, você está formando por um objetivo imediato. Então, ela pode se ferrar na vida. Né? Então, esses argumentos utilitaristas, que é assim, você tem que estudar isso aqui para passar no Enem, eu tenho que estudar isso aqui para conseguir emprego, eles são enganosos porque, em geral, eles querem formar as pessoas para aquilo que interessa ao mercado e não à pessoa. E aí é uma enganação mesmo. Né? Você fala assim, estuda isso aqui que você vai conseguir um bom emprego. Né? Mas quem garante daqui a 5 anos o que você tem que saber para ter um bom emprego? Né? Então, não é uma coisa assim idealista quando eu digo que você tem que formar a pessoa para a vida e não para o que é imediato. É uma coisa pragmática mesmo, né? Porque, especialmente hoje em dia, que o mundo muda muito rápido. Beleza? Exatamente, é isso que o Pedro, se quiser falar, Pedro, é isso. Então,
eu acho que isso é importante a gente falar hoje, porque isso está muito evidente nesse novo ensino médio, que é uma enganação, né? Porque o novo ensino médio ele é super utilitário, né? E ele é apresentado com esse argumento. Ah, você tem que fazer isso aqui porque você vai conseguir um emprego. Esse emprego que você vai conseguir é um emprego precarizado, em geral. É um emprego que interessa ao patrão e não a você. A você que eu digo o aluno que está no ensino médio hoje, né? Beleza? Então, por isso que eu digo que são argumentos enganosos. É enganosa mesmo a palavra, tá? Beleza? O, o genocida já falou isso, né? Que para conseguir emprego você tem que saber ler, escrever e fazer conta, né? Qual é o emprego que você vai conseguir sabendo ler, escrever e fazer conta? É um emprego que interessa ao patrão que quer contratar um empregado que nunca vai sair daquele emprego, né? Porque ele só sabe ler, escrever e fazer conta. Então, esses argumentos, para que serve, né? Que a gente às vezes se deixa levar por eles, né? Assim, eles são enganosos mesmo, assim, nesse sentido, beleza? Mas veja bem, não quero dizer com isso que a gente tem que abandonar o lado pragmático, né? Da pessoa aprender o que é um juros compostos para não ser enganada, né? Não é isso. Mas que o objetivo não pode ser tecnicista, né? Não pode se reduzir a isso. Beleza? Então, isso também tem a ver com essa ideia de matemática problematizada e não problematizada, tá? É uma negação, é a gente tentar fugir dessas abordagens utilitárias e tecnicistas. Beleza? Pedro, Cássia, querem falar alguma coisa? Mais alguém? Mas todo mundo entendeu o que eu quero dizer? Certo. Bom, e aí os problemas nessa abordagem não problematizada, né? Os problemas que eu quero dizer é isso, tipo assim, são as perguntas, né? Então, as perguntas, quando eu digo que elas são estados de eficiência provisória, é que elas têm menos importância. Então, nessa abordagem não problematizada, as respostas têm mais importância que as perguntas. E as perguntas só servem para chegar às respostas, né? E na outra que eu estou defendendo, que é o que eu chamo de uma abordagem problematizada, a pergunta que tem uma importância em si, mesmo que ela não seja respondida. Tá? Então, o aluno tem que ser provocado pela pergunta, mesmo que ele não saiba responder. E isso tudo tem a ver com tudo que eu estava falando agora, né, sobre o utilitarismo, etc. Enfim, e aí, só para adiantar aqui, isso tem muito a ver com o papel do erro e do não entendimento, tá? Que é uma coisa também muito falada na literatura de educação matemática, né? Como é que a gente lida com o erro, né, no ensino de matemática. Então, o erro, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, tá? Também. Eu tô várias coisas no encontro de hoje que eu acho que são muito importantes, tá? Mas isso aí eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tem que pensar muito como a gente lida com o erro no ensino de matemática. E o jeito que a gente lida com o erro, com o não entendimento, que eu quero dizer assim, é quando um aluno erra, ou quando o aluno, não é nem quando o aluno fala alguma coisa que é interpretada como erro, tá? Ou quando o aluno fala, não entendi, beleza? Quando o aluno fala ou demonstra que não entendeu, a gente quase sempre, como professor de matemática, interpreta isso como um sinal de que aquele aluno tem alguma deficiência. Não entendeu porque ele é fraco, algo assim, né? E o erro, mesma coisa, né? O erro é um sinal de fraqueza, né? Assim, de que aquele aluno, enfim, não sabe alguma coisa. E isso eu acho que é muito importante, a gente tem que sair completamente desse lugar, né? Dessa forma de lidar com o erro, certo? Então, no momento que a gente está aprendendo, né, que a gente está discutindo ideias, né, e que as coisas que a gente está, assim, as ideias estão surgindo e a gente vai falando coisas, né? O fato dessas coisas estarem certas ou erradas é irrelevante, né? Porque às vezes um erro dá muito mais assim insight, uma coisa que é errada, do que uma resposta que sai certa direta.
beleza? Tipo assim, dá muito mais ideias para a gente para pensar do que uma resposta que sai certa. Então, a gente tem que aprender, como professor de matemática, a encarar o erro, né? Como uma coisa que não é uma coisa que desvaloriza o aluno, né? E com uma coisa que abre, como eu vou falar em seguida, que abre caminhos, beleza? E isso é muito, como eu disse, eu levo isso muito a sério. Inclusive aqui eu já falei isso algumas vezes, que é assim, quando todo mundo diz que está entendendo tudo, é porque eu acho que tem alguma coisa que não está indo bem, entendeu? Então, às vezes o aluno que tem uma atitude que é interpretada como erro, ele está produzindo mais sentido sobre aquele conteúdo que o aluno que está acertando tudo. Eu acho que isso é muito, não é uma coisa assim, como eu falei, eu levo isso muito a sério, tá? Então, Felipe, depois Karen, eu acho. Ainda não aprendi direito a lidar com esse negócio aqui, mas enfim, vai lá, filho. Não sei quem é primeiro, não. Acho que mas quase na mesma hora, mas enfim. Tá. Eu vou só trazer um relato aqui que eu tive na educação básica, inclusive com Quintanilha, que foi seu aluno. Sim, que foi seu professor. Exato. Foi o seguinte, foi no segundo ano do ensino médio, ele estava dando geometria espacial, e eu sempre sentava com uma menina, que era amiga minha, e para a gente fazer os exercícios, né? E aí a gente ele deu lá os métodos para fazer, era sobre tronco de pirâmide. E aí, certa parte lá, a gente considerou que acontecia certa coisa, que era tipo, agora eu não vou lembrar exatamente o que era, mas era tipo, por exemplo, o volume do tronco é igual ao volume da pirâmide menos o volume daquela pirâmide menor. Aí, tipo, a gente fez isso com a área total, sendo que não podia. Era alguma coisa assim. E aí, tipo, a gente chegou pro Quintanilha e falou, Quintanilha, fizemos assim. E aí, cara, tipo, isso foi muito importante. Eu tô trazendo um relato assim, eu vou dizer o porquê. Uhum. Isso foi muito importante, porque assim, estava errado. E em nenhum momento ele, por exemplo, como professor, chegou e falou, não, tá errado, vocês têm que fazer assim. Ele ficou, tipo, ó, tempo, uns 10 minutos lá pensando, né? Tipo, tá, isso que vocês falaram tem algum fundamento. Só que não era exatamente aquilo. E ele foi, tipo, ele chegou e falou, cara, dá para você fazer assim. Ele encontrou um outro caminho para fazer e, inclusive, ele passou a usar isso. Ele abandonou, não abandonou, mas assim, ele deixou de usar o método que ele usava, que era, tipo, fazendo com trapézio e tal. E ele passou a fazer do jeito que a gente fez. Não era do jeito que a gente fez, mas o jeito que a gente fez motivou ele a fazer de um novo jeito. Né? Então, assim, eu acho que... Por que eu trouxe esse relato? Porque, assim, o nosso erro ele, tipo, conduziu de uma forma muito mais interessante do que se a gente tivesse acertado, né? Então, assim, eu acho que o erro, ele acaba sendo muito mais importante do que os acertos dentro do ensino. Exatamente. Então, muito bom, Felipe. Esse relato do Felipe ilustra exatamente o que eu estou querendo falar. Inclusive, mais uma coisa que a gente, como professor, incorporar isso na abordagem, assim, né? Então, a gente está ali aprendendo com o aluno mesmo, né? Então, esse relato, mas mesmo, não é uma maneira de dizer não, tá? Eu, como professor, levo isso muito a sério, como eu disse. Então, nesse exemplo do Felipe, provavelmente, se tudo tivesse dado certo, ia ter menos reflexão do que se acontecesse isso. E, no caso, o Ronaldo Quintanilha, que é o professor dele, não teria, assim, vamos dizer, aprimorado a sua prática a partir dessa experiência. Karen. Sem som. Não, eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo ela, não? Não consigo não ver, não. Não, está sem som. Vai sair e entrar de novo? Tá. Então, nesse sentido, deixa eu botar logo outro slide aqui, porque eu já falei praticamente tudo. Então, a matemática problematizada, que eu chamo, é ao contrário disso, né? Que tem, em lugar das respostas, tem os problemas, que são como se fossem as perguntas, né? Como categoria central. Então, aqui, como eu já falei, né? O mais importante é provocar as perguntas do que apresentar as respostas. Então, no que eu chamo de matemática não problematizada,
a resposta é que tem centralidade, né? A grosso modo. E aqui são as perguntas que são mais importantes, né? Então, no ensino de matemática, a gente quer provocar as perguntas, né? Por todos esses motivos que a gente falou. Então, as perguntas, os problemas, né? Eles têm um estatuto independente das soluções, né? Então, é aquilo que a gente falou, é aquilo que eu já falei. Não é o fato de você... Então, a pergunta não serve só para levar uma resposta. Isso que quer dizer que ela tem um estatuto independente. Então, a pergunta tem um valor em si, mesmo que você não chegue a uma resposta. Beleza? Então, por isso que eu estou repetindo aquela pergunta, o que é mais intuitivo, sim ou não? Porque aquela pergunta é um exemplo disso. Mesmo a gente sabendo essa resposta, a gente pensar sobre essa pergunta, mesmo quando a gente já sabe a resposta, continua tendo um valor em si. Né? Então, eu já sei a resposta, que existem números racionais, não sei o quê. Mas aquela pergunta continua tendo uma potência, independente da resposta. Então, é isso que eu quero dizer aqui, beleza? E aí o erro, o não entendimento. E aí uma coisa importante que eu estou colocando aí nesse slide também, né? Essa não entendimento, possibilidade de outros entendimentos, né? Mas uma coisa importante que eu estou colocando aí é o erro, tanto por parte do aluno como do professor, né? O discente, daquele que está em lugar de discente, é aquele que está no lugar de docente. Por que eu coloquei entre aspas, né, a palavra discente e docente? Porque, como até Paulo Freire já falava, a gente deveria desmontar um pouco a separação, né? Todo mundo deveria se colocar no lugar de aprendiz. É isso que eu falei agora para o Felipe, com o exemplo dele, né? Assim, de o professor se colocar no lugar de aprendiz também. Então, essa posição que o erro fica, em geral, no ensino de matemática, é ruim tanto para alunos quanto professor, porque assim, o aluno não pode errar, porque senão ele é taxado como um aluno fraco, deficiente, e o professor não pode errar também, né? Então, mudar esse estatuto do erro é importante tanto para aluno como professor, beleza? Então, o professor de matemática se coloca muito nesse lugar, de quem tem que saber tudo, não pode errar nunca, né? E tem professores até, às vezes, que dão respostas nada a ver só para não falar que não sabe alguma coisa. Né? Não sei se alguém já teve alguma experiência aqui assim, mas deve ter tido. Enfim. Então, essa coisa do professor também se colocar no lugar de quem erra é muito importante pelo seguinte, porque isso indica uma ideia de aprendizagem inacabada, que é a ideia que eu acho que a gente tem que ter, certo? Porque se o professor não erra, isso quer dizer que o professor chegou a um estágio que ele parou de aprender. E esse estágio não existe nunca. Você nunca para de aprender. Né? Por exemplo, a análise, que é uma matéria que eu já dei muitas vezes na minha vida, né? Muitas vezes mesmo. Assim. É mais no mestrado do que na graduação, mas, enfim, já dei muitas vezes. Cada vez que eu estou dando, eu estou aprendendo coisas. Né? Então, se o professor se coloca nessa posição de quem já sabe tudo, é porque ele parou de aprender. E a gente sempre deve ter como referência no ensino de matemática, de qualquer coisa, que a aprendizagem é um processo sempre inacabado. Beleza? Então, por isso que esse lugar do erro é tão ruim, né? Tanto para professores como para alunos. Beleza? Deu para entender isso que eu estou falando? É muito viagem ainda. Tranquilo? Não sei se a Karen já voltou. Voltei. Estão me ouvindo agora? Tô. Fala aí. É o que eu ia falar sobre essa questão assim, do erro, do não entendimento. É que esse ano eu estou trabalhando como professora alfabetizadora, né? Estou com os alunos de primeiro ano, já comentei isso com vocês. Sim. E sabe o que eu parei para pensar? O quanto a gente, quando está no processo de alfabetização, a gente considera, sei lá, por exemplo, a criança que está lá aprendendo, ela escreve casa, aí ela coloca a letra K, depois a letra Z e depois a letra A. A gente considera isso como uma hipótese de alfabetização, né? Ela está construindo as hipóteses dela sobre a língua escrita.
E aí, quando a gente vai para a matemática, a gente tem uma tendência muito menor a considerar hipóteses, né? Uhum. O que a criança está pensando, o que ela já conquistou, o que ela já entendeu até ali e de onde a gente vai partir. Então, Exatamente estou isso. fazendo esse paralelo assim, com a língua materna, porque eu acho que a gente eu não vou dizer que a gente é mais condescendente com a língua materna, mas eu acho que a gente é mais rígido com os erros na matemática. Acho que é isso, sabe? Porque O a matemática, eu entendimento acho que ela tem a coisa da ciência exata, né? Que é muito ruim é, também. e eu acho que assim, é um bom paralelo a gente pensar assim, num processo de alfabetização, né? De como a gente entende que a criança está ali elaborando hipóteses sobre um conhecimento, sobre como ela vai aprender a escrever, a ler, e aí acho que a Uhum. gente pode traçar esse paralelo também para matemática, para aprendizagem matemática, né? De como a Sim. gente pode olhar pensando em hipóteses que os nossos alunos estão elaborando e de como a gente vai partir para, né, daquele ponto. E acho que Isso. isso também tem relação até mesmo com o currículo, quando a gente fala assim, o currículo do quinto ano, do sexto ano, Uhum. esses conteúdos que a gente pensa para cada série. E quando a gente pensa na alfabetização, a gente tem uma amplitude de tipo, não, o aluno está construindo. Até o terceiro ano a gente trabalha dessa forma, no quarto ele vai galgar uma outra coisa, no quinto, e a gente considera que a alfabetização ela continua por muito tempo. E quando é da Uhum. matemática, a gente tende a ser estanque, né? Não, no Exatamente. quinto ano ele tem que sair sabendo a multiplicação, a divisão, a área, perímetro, não sei o que. Se ele não sabe, ele não tem condição de ir para o sexto. Como se no sexto nada fosse ser recuperado, sabe? Isso. O professor vai partir de um outro ponto, que não é aquele que se encerrou no quinto. Eu acho Uhum. que é um pouco essa reflexão assim, que eu queria fazer. Muito bom, cara. Isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar sobre a aprendizagem como algo inacabado, né? Então a gente vou aprender tal coisa. Claro que você vai aprofundando a sua reflexão, mas você nunca sabe tudo assim sobre né? Você sempre vê. Então, e na matemática a gente opera muito com uma ideia de aprendizagem como algo que chega ao fim, né? Que tem um fim e não tem. E por isso também, Karen, que eu digo que a gente tem que aprender com a educação infantil. Porque na educação infantil, diferente do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do médio, ela não tem, teoricamente, um objetivo a priori. Então, ela não tem. No final do ano, a criança tem que saber tal coisa, né? Então, a gente tem que se inspirar um pouco nisso. Tudo deveria ser um pouco assim, né? Não precisa ter um objetivo a priori. Quer dizer... Até mesmo as orientações para a educação infantil não é base, não é currículo, a gente fala de referenciais para a educação infantil. E aqueles referenciais são abrangidos até os 6 anos ali da criança, né? Até quando ela vai para o fundamental. E dali Exatamente. a gente que vai dosando na medida em que a criança vai se desenvolvendo. Então, assim, é um mundo ideal. A educação infantil é um mundo ideal de educação. Deveria ser para toda a educação básica. Eu acho que deveria ser tudo assim, até a educação superior. Mas é claro que, como professor, a gente não pode praticar isso, porque tem as contingências, né? Tem o currículo, tem o diretor da escola, tem a rede municipal, etc. Mas é uma reflexão que a gente deve se fazer, tá? Bem, em cálculo eu já faço isso. Tem coisas que eu me recuso a dar, que eu acho um absurdo. Mas, enfim. Mas, continuando, só para fechar essa discussão sobre o erro, uma coisa que eu acho que eu gosto de ter como referência, né, para a minha prática como professor é o seguinte: a sala de aula, porque é uma coisa assim, é uma imagem de pensamento que mostra como a sala de aula de matemática é um ambiente diferente do que ele deveria ser. E é uma imagem que é assim, a gente tem que ter como referência, eu acho, que a sala de aula de matemática deveria ser um ambiente de qualquer disciplina, tá? Deveria ser um ambiente em que ninguém deixasse de falar alguma coisa por medo daquilo estar errado. Que eu digo ninguém é nem o aluno nem o professor, nesse sentido que eu estou falando aí. Tá? E acontece tanto do lado do aluno como do lado do professor, né? Assim. Então acontece muito, o aluno, não vou falar não que eu não sei se está certo. Né? E quando a pessoa fala isso, eu falo muito, eu estou falando seriamente, que não tem problema estar certo, é irrelevante estar certo ou estar errado.
Então, ninguém deveria se refrear de dizer alguma coisa porque acha que tem que falar, não importa se está certo ou está errado. É que realmente não importa, né? Certo, exatamente. É o que acontece muito. Então, essa imagem, eu acho que ela ajuda a gente a ter uma referência, mostrar como a sala de aula convencional de matemática está longe dessa referência, né? E é assim que deveria ser a sala de aula. Beleza? Cássia, quer falar? Beleza, pessoal? Está fazendo sentido isso que eu estou falando ou não? Isso que a gente está falando, né? Beleza, então vamos lá. Bom, isso aí tem a ver, isso ainda já falei. Bom, agora, para terminar, falar mais um pouco, trazendo isso para o ensino de números reais e tentando falar tudo que a gente já comentou hoje, tá? Então, isso aí é um pedaço de um livro, né, que tem uma abordagem que eu quero mostrar para vocês de números reais, que eu acho que uma coisa boa, outra coisa que eu não curto, tá? Nesse livro aí, beleza? Então, a coisa legal é essa abordagem por aproximações, tá? Certo? Porque isso é uma coisa, né? No caso aí para raiz de 2, mas poderia ser para outras raízes, né? Poderia ser para raiz de qualquer número que não é um quadrado perfeito, né? Então, por exemplo, o que ele está fazendo? Primeiro, como 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, então raiz de 2 é um número que está entre 1 e 2, né? Então, basicamente, a ideia por aproximações é ir elevando ao quadrado e chutando valores, elevando ao quadrado e ver quando passa e quando não passa. Então, por exemplo, aí depois na segunda etapa, 1,4 é menor do que 1,4 ao quadrado é menor do que 2 e 1,5 já passa de 2, né? Então, com isso, a gente pode ter certeza que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. E pode ter certeza também que a primeira casa decimal de raiz de 2 é 4, né? Porque se botar 5 já vai passar, né? A gente fez isso aqui, esse procedimento, algumas aulas atrás, quando a gente discutiu outras bases, lembram? Beleza? Que é exatamente a mesma coisa. A gente fez isso aí na base 7, né? Se não me engano. Tranquilo? Então, isso é uma coisa relativamente recente nos livros didáticos, tá? Esse é um livro didático aí do 8º ano, né? Mas até algum tempo atrás, os livros didáticos eles não faziam isso. Eles apresentavam raiz de 2 é igual a 1,41 pontos, sem falar nada de onde vem aquilo. Beleza? Tranquilo? Então, isso é uma coisa que é relativamente recente e eu acho que é uma coisa legal, porque é uma coisa que pode tranquilamente ser feita, né? Tipo assim, não sei se no 8º ano, não sei se também Antônio quer falar, eu questiono um pouco falar disso no 8º ano, eu acho um pouco cedo, mas enfim, em algum momento na educação básica, eu acho que isso pode tranquilamente ser feito, tá? Quer falar, Antônio? Não, aí, Vitor, é tragável, assim, desse jeito é bacana, é interessante e até parece que cabe mesmo aí no 8º ano fazer isso. Agora, assim, na última proposta aí de formação de currículos, isso agora tem como sugestão de trabalhar, de que seja trabalhado no 9º ano. E porque tudo que se refere a número racional está sendo puxado agora para lá para o 9º ano. Mas essa maneira aí, que daqui a pouco começa a ficar, ainda bem se você diz para o 8º ou 9º. Agora foi para o 9º, ele sugere 9º ano mesmo. Mas sempre foi no 8º mesmo, assim. Mas eu sempre vi essa tentativa de se fazer, nos livros didáticos mesmo, assim, eu sempre vi essa tentativa de ser feito desse jeito no 8º ano.
Agora, o que não se tem, assim, é sobre essa questão do irracional, o pi. Ah, Esse aqui é o gargalo maior, esse é o gargalo maior, que é mas aí trazido. já é bem mais difícil, tá? Essa discussão de por que pi é irracional, isso eu acho que realmente não dá para fazer, né? Nem no ensino médio, mas fala. Então, normalmente, quando se chega nessa discussão, é porque já foi visto aí no 8º ano, já foi definido, já foi dito de alguma maneira que os irracionais são aqueles decimais infinitos e não periódicos. Uhum. Aí se faz desse jeito. Só que logo se esgota aí as tentativas. E o que incomoda de alguma maneira é que isso é visto, é explorado muito rapidamente. Uhum. Normalmente, estou falando aqui normalmente como acontece. Isso é explorado muito rapidamente e assim não se vê nada sobre uma outra raiz com um índice maior do que 2. Isso. E quando você chega já ali imediatamente no Isso nono aqui ano, pode ser feito para qualquer raiz cúbica, tá? Não precisa ser raiz quadrada. A gente sempre uhum, põe esse exemplo de raiz de 2, mas pode ser raiz cúbica de 5. A mesma coisa, você eleva ao cubo e faz a conta, e é para fazer a conta com a calculadora, tá? Não é para fazer a conta com a mão, não. Que o objetivo aqui não é destreza de fazer conta. pois é, Fala. uma calculadora. E quando assim você já se encontra no nono ano, assim, o problema é, sei lá, eu não sei dizer. Eu sei como que funciona, eu entendo, mas eu acho que eu não sei expressar exatamente o que eu sinto. Mas algo que incomoda muito é aquela compreensão assim no todo, na regularidade, é que quando você chega no nono ano, aquilo já é muito familiar para o aluno, e não é bem assim. Então, aquelas operações com radicais, elas chegam de uma maneira assim muito intensa, numa quantidade assim muito grande, e é muito rápido, muito rapidamente, sem você ter, esse é o que eu criticaria, assim, sem você ter tido assim tempo para pegar de uma forma mais palpável nesse jeito aqui de se olhar as coisas, essa expressão decimal desse tipo de número. Uhum, Você não teve exatamente. tempo de exercitar isso, assim, de mexer, de discutir, de problematizar, né? Que eu estou muito atento aqui nessa discussão que eu quero tentar absorver ao máximo também da aula, quando Uhum. você entra nesse tema, quando faz essa comparação do que a gente pode dizer que ali foi problematizado. Então, Uhum. sim, parece que isso meio, de alguma maneira, é ignorado. Você já Isso. passa muito Então, rapidamente. rapidinho, isso que ele está falando é importante, que é o aluno, assim, ter, vamos dizer, uma oportunidade de se debruçar nisso aí, entendeu? Nessa investigação, Isso, antes de sair fazendo um monte de conta idiota, com perdão isso, da. exatamente. Então, isso que eu quero dizer com problematização. Então, repara que isso que o Antônio está falando, uma aula de matemática que tem como referência uma abordagem problematizada é completamente diferente de uma que não tem, mas continua. Depois do Felipe está com a mão Sim. levantada. Por que, Vitor? Porque, a meu ver, isso sendo feito aí, que Uhum. isso dá para você fazer quando são com valores menores, com valores pequenos e tal, você até consegue fazer com conta. Daqui a pouco, quando é raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, você precisa usar da calculadora, é claro. E se você faz isso e demora muito, talvez vai fazer um pouco mais de sentido para o aluno, que são aquelas potências com expoente racional. Isso. Você vai amadurecer mais ou menos a ideia de uma potência com expoente irracional, com expoente raiz de 2, com expoente π. Isso passa muito batido. Isso Isso passa aí já é muito outra batido. questão, né? De expoente irracional. Pois é. O que é Então, a 2 gente pode... elevado a π, né? Por exemplo. Pois é. Isso A também é uma gente... coisa que a gente faz por aproximação. Pois sim. Então, se você não... A meu ver, assim, se a gente não tem tempo de amadurecer a ideia, quando essas coisas são assim mais palpáveis, eu acho que a gente, de alguma maneira, perde a oportunidade de fazer com que aqueles que são mais complexos mesmo ter algum sentido. Uhum.
Mais ou menos isso que eu penso. Então, já vou continuar a falar sobre isso. Inclusive sobre esse cálculo com radicais, nessas contas aí todas. Fala, Felipe. Não, eu só ia trazer uma contribuição, né? Que assim, a gente falou muito durante o curso, inclusive, sobre o pi, de que não dá para convencer na educação básica, que pi é irracional. E assim, eu acho que não dá para mostrar, mas eu acho que dá para tentar trazer uma ideia de que o pi pode ser irracional. Inclusive no trabalho 4, que é da análise de livros didáticos, o meu grupo fez, que era sobre números reais. E lá, inclusive, eu faço tento dar um convencimento de que pi pode ser irracional. E o que eu faço é basicamente a construção da proporção áurea. Que na construção da proporção áurea, você consegue, por exemplo, pegar um quadrado, dividir o quadrado ao meio e traçar a diagonal de uma dessas metades. Uhum. E você consegue fazer um círculo de modo que essa diagonal seja raio. Uhum. E o que isso leva a dizer? É que, basicamente, se o lado do quadrado for um número racional, o raio vai ser sempre irracional. Então, assim, isso não tem tanto assim a ver com a ideia do pi, mas aonde que isso vai levar? Isso leva basicamente você a entender que se você, como o lado do quadrado e a diagonal são sempre incomensuráveis, ou seja, se um é racional, o outro é irracional, isso leva a crer que o raio ele vai ser um segmento irracional. E por isso a razão entre o comprimento e o diâmetro vai ser um número irracional, entendeu? E assim, eu acho que isso também pode ajudar a entender o seguinte, como que o π ele é um número irracional se ele é a razão entre dois comprimentos, né? Sim. Entre o comprimento e o diâmetro. E aí eu acho que a proporção áurea também te leva a esse entendimento, por mais que sejam diferentes, um é algébrico e o outro é transcendente. Mas, assim, eu acho que isso também te leva à ideia, porque a proporção áurea também é um número irracional e também é a razão entre dois segmentos. Então, eu acho que essa construção, mais esse entendimento da razão entre dois segmentos ser um número irracional, eu acho que dá para a pessoa, tipo, beleza, então é possível que o π seja irracional. Acho que não dá para mostrar, mas dá para fazer uma construção, assim, que convença, pelo menos, tipo, é possível que isso aconteça, sabe? E eu fiz a construção, inclusive, nesse trabalho. Acho que tá bem legal. Legal, bacana. Esse ponto aí que o Felipe tocou é importante, tá? Porque é a diferença entre razão e fração, tá? Porque nem toda razão é uma fração. É o caso do π, que o que é uma fração? É uma razão que pode ser representada por números inteiros, né? Assim, uma fração é isso. Então, o π é uma razão, né? Ele é definido como razão entre diagonal e lado do... entre perímetro e diâmetro do círculo, mas essa razão é incomensurável. Ela não pode ser representada como uma razão de números naturais. Beleza? Isso confunde muito, né? Uma dúvida que de vez em quando aparece, assim. Beleza? Mas voltando aqui a esse livro. Então, como eu falei aqui nesse exemplo, nesse livro aí eu gosto de botar porque tem uma coisa que eu curto e uma coisa que eu não curto. Essa é a parte que eu curto. A parte que eu não curto é essa aqui, ó. Após muitos cálculos e estudos, os matemáticos provaram que raiz de 2 é racional, tá? Que é o chamado argumento de autoridade, né? Aquele assim, os matemáticos provaram. No caso do π, é um caso que você tem que ir um pouco para esse lado, mas no caso da raiz de 2, eu acho que não precisa disso, assim. Então, isso dá uma impressão de matemática como uma caixa preta, né? Assim, uma coisa obscura, que os matemáticos demonstraram isso, que é uma coisa super... Então, eu acho que a gente pode pensar em alguma argumentação, porque, repara, até aqui, eu não estou falando que raiz de 2 é irracional, tá? Até aqui, eu só estou construindo a representação decimal de raiz de 2, que aqui foi feita até a primeira casa decimal, mas você pode continuar. Com calculadora, você pode calcular e continuar isso para várias casas decimais, né? Beleza? Tranquilo? Então, até aqui, são coisas diferentes. Uma coisa é a gente construir a representação decimal. Outra coisa é chegar à conclusão que raiz de 2 é irracional. Tá? Beleza? E como é que a gente chega a essa conclusão a partir da representação decimal? Essa representação decimal teria que ser não periódica. Tá?
Beleza? Aqui eu estou supondo que, nesse momento, os alunos já trabalharam anteriormente com dízimas periódicas. Então, já tem essa noção de converter. Qual é a noção? É saber que toda fração é uma dízima periódica, toda dízima periódica é uma fração, tá? Beleza? Tranquilo? Então, aqui, como é que a gente pode, o que eu quero propor, na verdade, para terminar o encontro de hoje, é assim, como é que a gente pode pensar numa forma na educação básica de justificar por que raiz de 2 é irracional, tá? E por isso que é importante pensar nessa ideia de matemática problematizada, certo? Porque essa justificativa não é uma coisa necessariamente que todos os alunos vão entender tudo, mas eles vão pelo menos saber que existe uma justificativa, né? Então, eu acho isso importante também, beleza? E não apresentado como uma coisa super difícil. Mas vamos lá. E aí, essa coisa da representação periódica e não periódica é importante, porque isso provoca uma... Por isso que isso é uma abordagem também que é problematizada, porque a gente começa fazendo a representação decimal, tá certo? Com a calculadora, a gente pode avançar algumas casas decimais nessa representação, beleza? Por que eu acho que isso é importante? Porque, a partir dessa exploração, a gente pode provocar a pergunta de será que em algum momento isso vai começar a se repetir ou não? Entendeu? Então, por exemplo, nesse livro aí ele fez a primeira, 1,4. Mas a gente pode continuar por esse mesmo processo, 1,41, 1,414. Aí depois, qual é a próxima? Eu não sei mais. Alguém sabe? 1 de novo? Tá, enfim. Beleza. Aí, assim, será que vai repetir? Aí depois ele faz a outra. Beleza? Então, esse exercício de ir determinando as casas decimais, ele já é importante para provocar essa curiosidade, né? Será que em algum momento isso vai ficar periódico ou não? Beleza? Certo? Então, é muito diferente você dar a resposta do que deixar a pergunta emergir na própria discussão. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, mais ou menos, a ideia seria essa, né? A gente começa com... Existe um segmento cuja medida m é um número que elevado ao quadrado é 2, que é a diagonal do quadrado pelo teorema de Pitágoras. Aí depois, né, qual é a representação decimal para m? É esse exercício que a gente acabou de fazer, né, de ir fazendo por aproximações. E aí é isso também que eu acabei de falar, né? A gente fazendo essas aproximações, a gente pode provocar a pergunta: essa representação é periódica? Beleza? Ou seja, a gente faz, sei lá, 10 casas decimais de raiz de 2. Será que em algum momento vai repetir? Isso em outras palavras, esse número pode ser escrito como fração. Então, aqui eu estou trabalhando com a suposição de que isso já é familiar para os alunos, tá? Essa equivalência entre ser fração e ter representação periódica. E aí, aqui já é uma generalização, mas enfim, a pergunta é essa: por que m não pode ser escrito como fração? Tá? E aí, para responder, ou seja, essa pergunta que está aí, por que m não pode ser escrito como fração, é o seguinte: por que esse m é o raiz de 2, né? Por que raiz de 2 é irracional? Como é que a gente pode ter certeza que raiz de 2 é irracional? Ou seja, como é que a gente pode ter certeza que essa representação será não periódica? Tranquilo? Certo? Então, a ideia aqui é criar uma situação na qual essa pergunta possa surgir,
e não simplesmente jogar a resposta dela logo, tá? E aí, eu quero apresentar para vocês duas demonstrações de que raiz de 2 é irracional. Não sei se vocês já viram. E eu quero que vocês pensem sobre essas duas demonstrações, de qual delas vocês acham que poderia, de alguma forma, ser adaptada para o ensino médio. Então, repara que é adaptada mesmo, tá? Porque eu vou mostrar essas demonstrações para vocês com uma linguagem de matemática da universidade, tá? Então, olha só, não sei se vocês já viram essas demonstrações. Uma delas usa frações irredutíveis e a outra delas usa decomposição em fatores primos. Vocês já viram essas demonstrações? Nunca ninguém viu nenhuma delas? Tá. Então, olha só. Beleza, a primeira é mais conhecida mesmo, eu acho. Então, olha só. É uma demonstração por absurdo, tá? Então, a gente quer mostrar, que está escrito ali no enunciado do teorema, que não existem números naturais A e B, tais que a fração A sobre B ao quadrado seja igual a 2. Então, a gente vai supor que existam, tá? Uma demonstração por absurdo. Então, se existissem esses números, a gente ia chegar nessa expressão aí. E aí que vão ter dois caminhos. No primeiro caminho, a gente vai supor que essa fração é irredutível, tá? Então, que o MDC entre A e B é 1. Beleza? Aí, a gente vai usar o fato seguinte. Como A2 é igual a 2B2, então A2 é par. Tá legal? Porque ele é duas vezes alguém. Certo? E aí a gente vai precisar usar o seguinte fato. Quando um número elevado ao quadrado é par, então o próprio número também é par. Tá claro o que eu estou querendo dizer? A gente nunca vai pegar um número par, elevar ao quadrado, ele vai virar ímpar. Nem vice-versa, tá? Então, isso significa que o próprio A, se A2 é par, A também é par. Então, se A é par, por definição, o A é duas vezes alguém. Tá legal? E aí, A igual a duas vezes alguém. Isso significa que A2 é igual a 4K2. Aí vou substituir ali em cima. 4K2 é igual a 2B2, né? Botando 4K2 no lugar de A2, e eu vou chegar a essa conclusão aqui que B2 é igual a 2K2. Tá? Então, isso significa, cancelando ali, né? Então, isso significa que B2 é par também. Porque B2 é duas vezes K2. Então, B2 é par também. Pelo mesmo argumento, se B2 é par, B é par. Mas isso é um absurdo, certo? Porque a gente supôs ali que o MDC entre A e B seria 1, né? Que a fração seria irredutível, tá legal? Alguma dúvida nessa demonstração aí? Beleza. Tranquilo? Então, a contradição aí é que a gente supôs que assim, toda fração pode ser escrita na forma irredutível. Beleza. Mas aí, no caso,
essa fração aí sempre teria o denominador e o numerador e o denominador ambos pares. Então, como se a gente nunca acabasse de simplificar. E a gente sabe que isso é impossível. Tá? Então, o caminho 1 é esse. Caminho 2 a gente vai olhar outro argumento, também por absurdo, mas a gente vai olhar para a decomposição em fatores primos de A e B. Tá? Beleza? Então, eu estou colocando ali A igual a P, 1, K, são os fatores primos e os seus expoentes. Tá? Na verdade, o que a gente vai usar aqui é a unicidade da decomposição em fatores primos. Tá? Que todo número natural tem uma única decomposição em fatores primos. É isso que a gente vai usar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai elevar ao quadrado. Então, quando a gente eleva ao quadrado, a gente tem as decomposições em fatores primos de A2 e B2. Então, como esse A2 e B2 são quadrados perfeitos, na decomposição em fatores primos, os expoentes são todos pares. Beleza? É isso que eu estou dizendo aqui. Tranquilo? Por exemplo, vamos pegar o número 6. Qual é a decomposição em fatores primos de 6? 2 vezes 3, beleza? Quando a gente eleva isso ao quadrado, eu vou ter que a decomposição em fatores primos de 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tranquilo? Certo? Então, qualquer número que seja um quadrado perfeito vai ter uma decomposição em fatores primos cujos expoentes são todos pares. Tá legal? Então, esse é o caso aqui de A2 e B2. Certo? E é isso, no caso, que vai gerar um absurdo, porque eu não tenho que A2 é igual a 2B2. Então, se A2 é igual a 2B2, eu vou ter também que A2 é igual a 2 vezes o B2, que é aquela decomposição ali, que é 1 vezes 2L1, aliás, elevado a 2L1, etc. Tá? Então, eu vou ter duas decomposições de fatores primos diferentes para o A2. Beleza? Como é que eu tenho certeza que elas são diferentes? Porque numa delas, o fator primo 2 aparece com expoente par e na outra ele aparece com expoente ímpar. Por quê? Porque eu multipliquei por 2 aquela decomposição do B2 ali. Certo? Então, o fator primo 2 como ele tinha expoente par ali e foi multiplicado por 2, então vai aumentar em uma unidade o expoente. Então, agora ele vai ficar com expoente ímpar. Tranquilo? Então, o absurdo aqui é que o número A2 teria duas decomposições de fatores primos diferentes. Tá legal? Ficou claro esse argumento? Certo? Tá. Agora, o exercício, e é um exercício que vocês vão continuar a fazer durante a prova, é pensar quais desses caminhos inspirariam a vocês formas de justificar no ensino médio que raiz de 2 é irracional. Tá? O que eu quero dizer de inspirariam? Porque não é para fazer nada assim, tá? Repara que quando eu digo inspirar, significa assim, que vocês podem, por exemplo, tentar fazer uma ideia parecida com essa, só que dando valores numéricos, em vez de colocar tudo com letra. Certo? Então, essa forma de justificativa, dando valores numéricos, na educação superior é inadmissível, porque eu não posso fazer uma demonstração com valores numéricos. Beleza? Mas, na educação básica, ela pode ser uma forma de convencimento. Então, vocês poderiam fazer assim, sei lá, pega uma fração próxima aí, faz de conta que a raiz de 2 fosse 7/5, por exemplo.
que é até uma fração próxima à raiz de 2. Beleza? Aí poderia ir fazendo esse desenvolvimento, em vez de com A e B, com 7/5, e mostrar que isso vai chegar numa coisa impossível. Beleza? Então, o exercício é qual desses dois caminhos, ou algum outro também, que eu acho que não conheço, mas enfim. Qual desses dois caminhos vocês acham que seria mais possível de adaptar para fazer um argumento no ensino médio? Alguém quer responder? Tem uma... Alguém é do time 2? Quer justificar a sua torcida, Felipe? Não, assim, eu acho que a 1 ela vai, tipo, construindo de forma legal com os alunos. Eu acho que dá para você convencer de forma mais concreta, sabe? Tipo, por exemplo, volta lá o slide rapidinho só para eu comentar. Tipo, eu acho que dá para você, por exemplo, tipo, a ao quadrado é igual a 2b ao quadrado, então a ao quadrado é par. Eu acho que dá para você usar esse argumento, tipo, com exemplos. Você pega, tipo, você pode mostrar É isso, que a 2 ideia é vezes com alguma exemplo coisa. mesmo, tá? Então, Continue. então, aí eu acho que, tipo, aqui dá para você conseguir construir com os alunos que a ao quadrado é par. E aí você pega, tipo, quadrados perfeitos que são pares. Com exemplos, você convence que A é par. E aí você vai, tipo, por exemplo, essa primeira suposição. Supor sem perda de generalidade que MDC de A e B é 1. Eu acho que isso aqui você não precisa, tipo, usar esse argumento na educação básica. Eu acho que você pode, tipo, fazer isso e mostrar que você, por exemplo, vai poder simplificar a fração. E se você fizer isso de novo, você vai poder simplificar de novo. E isso vai conduzir consequências absurdas a uma fração, que ela pode ser simplificada para sempre. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso, os alunos vão enxergando passo a passo, eu acho que isso é muito mais... Não muito mais, acho que as duas dá para fazer, mas eu sou Team 1 porque eu acho que isso vai gerando, tipo, aos poucos, uma construção com os alunos, entendeu? Exatamente. Então, repara que na fala do Felipe, uma coisa assim, eu estou falando que eu acho que na educação básica a gente pode pensar numa justificativa de que raiz de 2 é irracional. Beleza? Agora, a palavra justificativa, né? A ideia de justificar tem um significado diferente na educação básica e na educação superior. Tá? É muito importante entender isso. Né? A abordagem matemática na educação básica não pode ser subordinada à matemática da educação superior, porque justificar na matemática da universidade quer dizer fazer uma demonstração formal, ponto. Justificar isso. Na educação básica, não necessariamente. Então, quando eu digo justificar, não é fazer uma demonstração formal, certo? Eu estou fazer uma demonstração, eu estou dando essas demonstrações para ver qual delas vocês acham que poderia ajudar a pensar numa justificativa para a educação básica, tá? Beleza? Ficou claro? Isso é muito importante, eu acho, tá? Alguém aí é do time 2? Professor, acho que na segunda demonstração, né, seria viável, no caso, se os alunos já tivessem bastante conhecimento de decomposição, né, Sim, em fatores exatamente. primos. Então, Isso. acho que cada ideia ali, ela trabalha uma área, né? Primeira parte, Exatamente isso. umedeci, né? Quem está falando que eu não estou conseguindo ver aqui? É o Michael. Fala aí, Marco. Gente, não aparece aqui. Fala aí. A primeira demonstração eu já tinha até visto, o senhor que tinha feito uma vez. Essa segunda demonstração realmente eu não tinha visto não, né, em decomposição de fatores primos. Achei Isso. interessante. Mas você entendeu a demonstração, né? Sim, sim. Aí o Michael tocou uma coisa importante também, porque não tem uma fórmula que vai funcionar sempre, né? Assim, pode ser que para algumas pessoas uma maneira seja mais fácil do que a outra, assim, de entender. Beleza? Então pode ser que, sei lá, assim como aqui algumas pessoas podem achar um caminho mais fácil que o outro, né? Não tem a maneira melhor de justificar que vai funcionar sempre na educação básica também.
beleza? Então, elas trabalham ideias diferentes, certo? E uma coisa que também é um dificultador é que ambas são por absurdo, tá? Então, a própria ideia de contradição, por si só, não é fácil de trabalhar na educação básica. Beleza? Então, isso já é uma coisa. Repara que eu não estou falando que é fácil, vai funcionar maravilhoso, tá? Mas é para a gente pensar como a gente poderia trabalhar isso. O objetivo da reflexão é esse. Beleza? E uma outra coisa que é importante é que isso não é que vai ser fácil e tal, que todo mundo vai entender, como eu falei, não é para ter expectativa que todo mundo vai entender, mas apresentar essa justificativa depois de ter feito aquela provocação inicial, por isso que eu falei, aquela provocação inicial que é assim, eu vou determinando as casas decimais de raiz de 2. Será que alguma hora vai ficar periódico? Certo? Então, apresentar uma justificativa depois de ter essa problematização inicial, essa justificativa vai fazer muito mais sentido do que se você chegar e falar logo. Beleza? Vitor, inclusive, tipo, eu acho que é importante, por exemplo, a fração 22/7. Tipo, se você for efetuar a divisão de fato, eu acho que não vai parecer que é uma dízima, enfim, acho que não vai parecer, porque o número é, inclusive, uma das frações que mais aproxima um pi, se eu não estou enganado. Então, assim, tipo, eu acho que é muito importante também, tem um período de enorme, né? Exato. Eu acho que é importante, inclusive, potencializar o uso de softwares matemáticos para o ensino de matemática. Porque eu acho que, assim, na mão, eu acho que é uma coisa que fica meio inviável, sabe? E, assim, eu acho que o uso da tecnologia, ela pode ajudar muito nesse sentido. Porque, assim, na mesma medida que a gente vai fazer a conta na mão e a gente vai enxergando que a raiz de 2 não é um número racional, se você pegar o 22/7, você vai ter a mesma conclusão da raiz de 2, por exemplo. Então, só isso mesmo. Exatamente. Então, essa questão do uso da tecnologia, né, eu acho que é importante, inclusive nas limitações da tecnologia, né? Porque por que a gente precisa de uma justificativa que não é só olhar na calculadora e ver se vai dar ou não, né? Porque aí a gente precisa de um outro argumento. Esse 22/7 ou frações que têm período enorme também servem para isso, né? Porque se jogar na calculadora vai parecer que não é periódico, né? Porque você pegar frações que o tamanho do período é maior do que o visor, né, da calculadora. Enfim. Então, é você usar limitações do computador para ir além do computador, né? Assim. Beleza? Então, mais alguém quer se manifestar aqui sobre isso? Então, só para terminar... Eita, aqui errei na parada, tudo bem. Como é que a gente pode... né? E também outro detalhe, que aqui eu estou falando tudo com raiz de 2, que é uma coisa pouco criativa, né? Mas isso poderia ser feito com outros números algébricos, tá? Outros radicais. Não precisa nem ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica. Essas demonstrações aí todas podem ser adaptadas para outros radicais, beleza? Raiz de 3, raiz cúbica, raiz quinta, enfim. Aqui é o que eu quero falar para além dos procedimentos tecnicistas de cálculo radicais, certo? Que eu peguei um exemplo aí da internet que eu acho assim horrível isso. Esses aí são até razoavelmente simples, entre aspas, né? Porque os radicais são todos as mesmas raízes, né? Assim, é basicamente botar em evidência, mas tem alguns que nem são isso, né? Tem alguns que envolvem conversão de radicais diferentes, beleza? Enfim, mas a questão que eu estou chamando de tecnicista, que é para que sentido tem ficar fazendo essas contas, né? Então, muitas vezes, a abordagem sobre números irracionais, ela também se limita até os livros didáticos. Antigamente era isso, os livros didáticos tinham um capítulo, né? Acho que alguns ainda têm, que chama Cálculo com Radicais, né? Acho que vários ainda têm.
E aí parece que número racional é isso, né? É só ficar fazendo conta com radical. E isso, inclusive, forma uma ideia de que isso aí não é um número, que isso aí é como se fosse um símbolo, né? Porque fazer essas contas com esses símbolos é uma coisa que é a mesma coisa como se fosse X aí, né? É a mesma coisa como se fosse manipular uma expressão simbólica, né? Então parece que você está manipulando um número como quem está manipulando uma variável, certo? Felipe está com a mão levantada ou esqueceu de abaixar? Não, tô com a mão levantada, mas pode falar, eu vou falar daqui a pouco. Beleza? Então, o que a gente pode fazer para além desses cálculos com radicais, né? Isso tudo que a gente já falou, isso aí eu acho que deve ser banido, eu acho que isso é tecnicista, que é uma coisa assim, que é como o termo tecnicista é algo que tem um fim em si próprio, né? Tem a ver com isso, né? Então, tipicamente, isso aí é um exemplo de uma coisa que deveria ser uma ferramenta, né? E vira um tópico curricular. Beleza? Então, isso que quer dizer uma abordagem tecnicista, certo? Não deveria ter... Isso aí poderia ser um exercício, né? Quanto é 5 raiz de 28 mais não sei o quê? Beleza? Mas isso aí vira um item do currículo, certo? Beleza? Tá, então... então, o que a gente pode fazer para além disso, né? E aí eu estou trazendo aí esse exemplo que eu acho que a gente, não lembro se a gente já falou isso aqui, né? Que é uma maneira, né? A gente já viu aqui a demonstração, né, de que o infinito dos irracionais é maior do que o infinito dos racionais, certo? Beleza? E uma maneira de provocar essa reflexão em sala de aula é essa que está escrita aí. Escolher aleatoriamente os algarismos da representação decimal de um número, né? E lançar essa pergunta. Seria mais provável que essa representação fosse periódica ou não periódica? Quer falar, Felipe? Não, já eu falo, pode acabar. Tá. Então, já estou acabando, assim. Então, por exemplo, seria uma coisa que, assim, conheço várias pessoas que já fizeram essa experiência, né? Que é lançar a pergunta que é assim, existem mais dízimas periódicas ou números com representação não periódica? Tá? E a gente pode intuitivamente provocar isso pedindo para os alunos escolherem aleatoriamente os números um por um. Tipo assim, na sala de aula, eu pedi para cada um escolher um, né? Então, se eu chegasse aqui e falasse, Felipe, fala um número aí de 0 a 9. Aí ele fala lá, fala aí um número, Felipe. 7. Então, eu colocaria 0,7. Aí falava, Karen, fala outro número de 0 a 9. Sem som de novo. Escreve aí no chat, então. Ou alguém... Então, eu poderia chutar o outro assim, 3. Então, 0,73. Aí pediria para outra pessoa chutar o próximo, 0. Por exemplo, 0,730. Então, se a gente continuasse essa brincadeira de chutar aleatoriamente algarismo por algarismo, a gente pode lançar a pergunta. O que seria mais provável de eu ter com isso uma representação infinita que fosse periódica ou que não fosse? Beleza? Dá para perceber que com isso fica muito evidente que é muito mais provável a gente construir aleatoriamente uma coisa não periódica do que uma coisa periódica. Dá para perceber, pessoal? Repara que você sair chutando aleatoriamente os números para sempre
você teria que dar uma sorte absurda para isso dar uma coisa periódica, que se repetisse eternamente. Na verdade, dá para demonstrar que a probabilidade disso acontecer é 0, né? Mas, assim, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Beleza? Mas dá para perceber que, tipo assim, é uma aberração, assim, é uma sorte absurda você sair sorteando números e isso tem um padrão que se repete. Beleza? Então, isso é uma forma de provocar também na educação básica a reflexão de que existem mais irracionais do que racionais. Tá? E essa reflexão ela é importante para provocar uma reflexão que é mais genérica do que essa, que é a seguinte, que é uma coisa que a gente chama de privilégio da regularidade, que é uma coisa que acontece muito na matemática. A gente sempre trabalha com exemplos bem comportados. Isso dá a impressão... Então, se você perguntar para um aluno de educação básica, você acha que existem mais racionais ou irracionais? Muito provavelmente, ele responderia que existem mais números racionais, porque provavelmente ele conhece mais exemplos de números racionais, certo? Isso, então eu vou falar isso aí das funções, né? Exatamente. Então, olha só, a gente sempre conhece mais exemplos de coisas regulares do que de coisas irregulares. Então, isso é uma predominância da regularidade. Mas, na verdade, na própria matemática, quase sempre é a irregularidade que predomina sobre a regularidade. Tá? Então, por exemplo, o exemplo das funções que o Felipe falou ali. Se eu perguntasse para vocês assim, existem mais funções contínuas ou funções descontínuas? O que vocês responderiam? E aí? Alguém quer responder? E Felipe respondeu descontínua porque ele já sabe onde eu quero chegar. Isso, Pedro respondeu contínua. Por que você responderia que existem mais funções contínuas? Mas intuitivamente, isso. Todo mundo concorda com o Pedro? Exatamente. Esse é o ponto que eu quero colocar, que o Pedro quer falar, Pedro. Não, professor, isso que vocês estavam discutindo da gente ter um maior contato no ensino básico com esse tipo de construção. Tá. Exatamente. Então, o que o Pedro falou ali, ter mais contato com, na verdade, é assim, você conhece mais exemplos de funções contínuas que de funções descontínuas. Tranquilo? Então, em cálculo 1, você trabalha com um monte de funções, desde a educação básica, mas em cálculo, você trabalha com exemplos de funções contínuas e não trabalha com trabalha com poucos exemplos de funções contínuas. Tranquilo? Então, a mesma coisa aqui. Se perguntar para um aluno de educação básica, você conhece mais números racionais ou números racionais? Provavelmente ele vai responder mais números racionais, porque ele conhece muito mais exemplos, tem mais familiaridade com frações do que com números irracionais. Beleza? Agora, Pedro e outras pessoas, vou dar uma explicação por que existem mais funções descontínuas do que funções contínuas. Olha só, vê se faz sentido o que eu vou falar. O que é uma função real, tá? Uma função de R em R. O que significa definir uma função de R em R? É você pegar cada número real e para cada número real você vai associar um número real, concorda? Então é tipo assim, pegar o número real 1 e você escolher um número real para estar associado àquele, que pode ser 5, sei lá. Agora pega outro número real, π. Eu vou escolher um número real para estar associado com π. Então, o que é uma função? Uma função de R em R é uma relação que a cada número real associa um número real. Então, é como se eu fosse para cada número,
escolher um para estar associado àquele. Beleza? Agora, o que é mais provável? Se você é contínuo ou se é descontínuo? É a mesma coisa que eu estou falando aqui. Repara que você definiu uma função e essa função ser contínua é uma coisa que você tem que dar uma sorte absurda. Então, existem muito mais funções descontínuas do que funções contínuas. Tá? A mesma, Pedro, fez sentido isso que eu acabei de falar? Fez sim, professor. Certo? Por outro argumento, a gente pode mostrar que no universo das funções contínuas existem mais funções não diferenciáveis do que funções diferenciáveis. Mas, enfim, aqui é a mesma coisa. Com essa construção, a gente pode provocar a reflexão de que você pensar numa representação decimal infinita e essa representação ser periódica é uma sorte louca. Né? É uma coisa muito improvável. Assim como se eu fosse construir uma função aleatoriamente, tá? E essa função ser contínua, é muito improvável. Então, de forma geral, em matemática, quase sempre a irregularidade predomina sobre a regularidade. E a gente tem um modelo de ensino de matemática que faz o contrário disso, né? Que ele apresenta a matemática como se tudo tivesse um padrão. Né? Até às vezes se fala isso, que a matemática é a ciência dos padrões. Né? A gente busca padrões nas coisas que eles servem, são muito úteis. Mas, por outro lado, na matemática, assim como na vida, as coisas mal comportadas predominam sobre as coisas comportadas. Certo? Pode falar, Felipe. Não, então, eu ia só contribuir com algumas coisas, né? Por exemplo, uma das coisas que você até chegou a falar sobre a questão da medida, né? Que se você pegar o conjunto dos reais, por exemplo, a probabilidade de você escolher um número racional é 0. E a probabilidade de você escolher um número irracional é, tipo, 100%. Eu acho que isso evidencia muito essa questão, né? Inclusive, eu acho que isso evidencia muito aquela questão de você ter a reta, né? Tipo, a ideia dos racionais preencherem toda a reta. E sendo que, na verdade, tipo, a probabilidade de você pegar um racional ali é 0. Uhum. E eu ia contribuir isso para uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente não falou aqui, porque não deu tempo, que é a ideia dos números algébricos e transcendentes, né? Até tá nesse PowerPoint, mas eu acabei pulando. Mas fala aí. Que é, tipo, eu acho que é uma questão que é muito interessante, inclusive até para levar para a educação básica. Por quê? E o porquê que eu vou explicar também o porquê que eu estou falando disso, né? Porque nesse slide a gente está falando muito sobre os procedimentos, né? Com radicais e tal, e blá, blá. E a gente fica muito nesse pragmatismo de resolver contas, de fazer isso, de representar com números radicais, blá, blá, enfim. E, inclusive, tipo, dá para mostrar que, por exemplo, esses números, eles são minoria dentre outros números irracionais, né? Por exemplo, se você pegar o conjunto dos irracionais, a probabilidade de você tirar um número que é representado por radical é 0. Na verdade, a grande maioria que são os enumeráveis são os números que a gente quase, na verdade, aí é aonde eu queria chegar, né? Que, na verdade, são números que a gente tem pouco contato. Sendo que, na verdade, não é que a gente tenha pouco contato, é que a gente aprende muitas coisas e não se fala sobre aqueles números serem números. E um desses exemplos é, por exemplo, logs, senos, cossenos, tangentes. Tipo, Isso seno de tudo 3 são é números número... transcendentes. Exato. A gente E só ninguém conhece fala, π tipo... como número transcendente, mas tem um monte que Pois poderia é. ser falado no ensino médio. Exato. É aí que eu queria chegar. Tipo, log de 2. Todo mundo pensa que é uma função ou que é tipo um logaritmo, uma operação, sendo que isso é um número irracional, que é transcendente. Seno de 5, cosseno de 12, qualquer coisa assim, é um número transcendente. E são maioria dentro desses que a gente mais trabalha. Né? E como a gente define geralmente números irracionais, a gente vai, números irracionais são raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6 e π. Entendeu? E, tipo, a gente pouco fala sobre os números transcendentes e a gente até pensa às vezes, tipo, mas a gente só conhece o π, sendo que tem vários outros que a gente conhece e simplesmente não falam que são números. Eu acho que essa é a grande sacada da construção dos irracionais. Exatamente. Então, isso que o Felipe falou, né? Assim como a gente pode mostrar que existem mais irracionais do que racionais, a gente também pode mostrar que existem mais transcendentes do que algébricos, né? Então, o que é um número algébrico? Basicamente, são os números que têm representação por radical,
certo? E as frações também são números algébricos. Então, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz quinta de não sei quanto, todos são números algébricos. E os números transcendentes são aqueles que não têm representação nem como fração, nem como radical, que é π, por exemplo, e a gente pode mostrar que existem mais números transcendentes que algébricos. Então, no fim da história, a maioria dos números reais é completamente irregular. A maioria dos números reais não tem representação nem como fração, nem por raiz. São os números tipo π, né, que é um número transcendente. Beleza? Mas a gente trabalha no ensino com uma predominância da regularidade, né? Beleza? Então, a gente acaba reforçando dentro da matemática uma ideia de que algo é normal e algo não é normal, que é uma ideia que a gente tem que desconstruir também, que é uma ideia que está no fundamento, por exemplo, do racismo, do capacitismo, né, o que é o preconceito contra pessoas com necessidades especiais, da LGBTfobia, que é uma noção de normalidade. Então, isso aí acaba fortalecendo essa ideia, né? Então, esse tipo de discussão tem esse papel que é importante de desconstruir essa predominância da regularidade, né? Beleza? Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Karen, Antônio. Não, tranquilo. Bom, então por mim é só. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, beleza. Então, eu vou disponibilizar a prova agora, nesse minuto, assim que eu desligar aqui. E lembrando, mais uma vez, que a ideia não é para ter infarte ninguém, beleza? Porque a prova, ela está muito assim, digamos assim, pedindo para vocês colocarem posicionamentos sobre como ensinar sobre o ensino das coisas. Então, até as coisas que vocês tiverem, assim, acharem difícil na prova, a gente pode conversar sobre isso na entrevista, tá? E olhem o exagero. Vocês podem tomar um chá de camomila, no máximo. Mas Rivotril nunca, por causa disso. Beleza? Tá. Então, e lembrando que, como eu também falei, vocês podem e devem conversar entre si e não hesitem em perguntar coisas pelo próprio chat, tá? Da plataforma, sobre a prova. Beleza? E responderem também aquilo que vocês acham que tem a ver com as questões, tá? Porque a gente vai, aquilo que vocês ficarem, inclusive, assim, inseguros, vocês podem colocar mesmo isso na prova, tá? Beleza? Que a gente vai continuar conversando sobre isso na entrevista. Certo? Isso aí. E conversem mesmo sobre a prova, enfim. Então, é só isso por hoje e até semana que vem, lembrando aos grupos que eu vou pedir para vocês falarem, tá? Então, valeu, pessoal. Boa noite, bom fim de semana. E só sem querer ser chato, não deixem de perguntar coisas sobre a prova, se vocês precisarem, tá? Valeu. Boa noite, E não professor. deixem Boa de prova.
E não deixe de responder o formulário para a gente marcar os horários das entrevistas depois, tá? Que eu vou botar amanhã esse formulário lá, tá? Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Valeu.